Estamos ao vivo. Boa noite para quem vai chegando. Deixa eu pôr uma coisinha aqui mesmo. Não tá mais. Vamos chamar o pessoal para participar junto conosco aí. Vamos compartilhar a live. Esperar ela aparecer aqui. Chamar o pessoal para participar junto. Nós estamos em reforma aqui na igreja, aí nós estamos fazendo os cultos online por enquanto. Sejam bem-vindos todos que estão chegando. Chamando o pessoal, a gente já começa. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo de João, né? Estamos expondo o livro de João. Estamos agora fazendo um compilado falando a respeito do João, capítulo 1, versículo 19 até o versículo 34, onde nós estamos falando a respeito de como o cristão deve se portar. É isso que nós vamos falar hoje novamente, né? Então, vamos começar. A mãe está online, ó. Seja bem-vinda, mãe. Tomara que ela consiga assistir até o fim. Que Deus abençoe. O celular está com problema, o celular da mãe. Se conseguir assistir vai ser bom. Quero aproveitar aqui e te convidar, mãe. Tem lugar para ti aqui sim, tá? Nós montamos aqui um quarto, vem embora. Vem embora, vamos estar junto, hein? Vamos estar junto. Nós estamos falando sobre a autoimagem do cristão, né? Nos cultos de domingo. Então, do versículo 19 até o versículo 34, eu vou ir por blocos, né? Mas para a gente começar, a gente vai ler os dois versículos centrais desse texto, que é o versículo 26 e 27, que diz para nós o seguinte: E Jesus disse: Eu simplesmente batizo com água, mas entre vós está alguém que vocês nunca conheceram, que vem depois de mim, e eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo e maravilhoso nome, que nós possamos entender, Senhor, verdadeiramente isso para a nossa vida. Que nós possamos compreender que nós não somos dignos nem de atar as tuas sandálias, Senhor. E mesmo assim tu nos amou de tal forma, veio a esse mundo, transformou-se o homem, o que nós estamos estudando. Carne e osso tu veio aqui, Senhor, para nos dar essa salvação maravilhosa a qual tu tem nos dado. Faz de nós verdadeiros adoradores, que o culto dessa noite seja para honrar e bendizer o teu santo e maravilhoso nome, que a palavra venha não de encontro às necessidades do nosso coração, mas de acordo com a necessidade que nós temos no nosso viver. E faz, Senhor, com que nós bendizemos ao teu nome em todo o tempo. Que nós não esquecemos de nenhuma bondade, nenhum beneplácito da tua parte, e que nós possamos todos os dias de nossa vida louvar e bendizer ao teu santo e maravilhoso nome. Que nós possamos olhar para nós como cristãos e as pessoas possam nos enxergar, que nós não enchemos nossos olhos para olhar diferente da forma que nós somos, mas assim como João Batista nessa passagem, que eles perguntam se ele é Cristo, ele diz que não é, se ele é profeta, ele diz que não é, ele simplesmente é a voz que clama no deserto. Que nós possamos ter essa consciência, essa sabedoria de ser como João. Obrigado por tudo, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Nós começamos a semana passada, né? Esse estudo, e semana passada nós falamos a respeito de um cristianismo que não está obsoleto, né? Que as pessoas acham que o cristianismo está obsoleto, porque nós vemos que as igrejas históricas encontram um esvaziamento, né? Elas encontram de uma forma que as pessoas estão saindo da igreja, e por isso está crescendo cada vez mais o movimento dos desigrejados. Parece que as pessoas estão desiludidas com as igrejas, mas com a igreja de hoje, não com a igreja apostólica, porque as pessoas
conhecem a Igreja Apostólica. Isso especialmente nos grandes centros urbanos, né, onde nós temos uma maior facilidade, que eu falei um pouquinho a semana passada, a respeito de nós estarmos em um lugar onde nós temos tudo o que nós quisermos, a hora que nós quisermos e se nós quisermos. Ou seja, se a gente quer, a gente vê as TVs que nos dão o que nós queremos ver, nós vemos a internet que nos dá o que nós queremos ver, nós temos aplicativo que se nós precisar de remédio ele traz, se nós precisar de comida ele traz, eles estão tudo à nossa disposição. E por causa disso as pessoas viram que não tem mais necessidade, que há uns anos atrás nós víamos, infelizmente, que a maioria das pessoas ela se tornavam cristã por falta de oportunidade até, por viver dentro de uma bolha, né? E hoje nós vemos que as pessoas estão gritando independência, as pessoas não querem mais, as pessoas querem ser libertas das amarras da religião, elas estão fartas de obscurantismo que nós vemos dentro das igrejas, elas estão fartas de dogmas e elas querem libertar-se disso tudo, elas querem se libertar de pessoas manipuladoras, pessoas fanáticas, gananciosos, charlatões, e elas querem entender realmente o que dizem em João 8,32, quando fala para nós que nós somos livres quando nós conhecemos a palavra de Deus. Elas querem ser livres, elas querem ter o direito de escolher em que crer e no que crer, né? Nós vemos, como eu falei, hoje nós temos condições de fazer o que nós queremos, nós temos programação acessível na televisão para tudo que é tipo de gosto, nós temos um cardápio de variedades nos aplicativos, o que nós podemos comer, o que nós quisermos. E quanto mais as coisas vão acontecendo na vida da gente, parece que mais insatisfeitos nós temos nos tornado. Não é de admirar que a maioria das igrejas do mundo estão se esvaziando, porque o mundo está nos dando o que nós queremos, desculpa. O mundo está dando o que nós queremos. E a igreja está nos colocando numa prisão. Tu não pode isso, tu não pode aquilo, tu não pode aquele outro, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, tu tem que fazer aquele outro. Então o mundo liberou geral e a igreja está cada vez mais apertando as pessoas. Essa semana nós conversando num grupo a respeito eu acho que eu falei a semana, não, falei na quarta-feira, né, a respeito da igreja lá, a igreja de São Paulo, que tornou-se inclusiva. Então nós vemos que e aí nós no grupo de pastores ali vi pessoas falando a respeito disso, que nós não podemos aceitar isso e aquilo, aquele outro, e o que na realidade a palavra de Deus diz para nós que nós devemos amar todas as pessoas. Nós não somos ninguém para julgar ninguém, nós não somos ninguém para condenar ninguém. Se a pessoa está em pecado, eu também estou em pecado, nós vivemos em pecado. É isso que diz no livro de Romanos, no capítulo 7, que nós somos cheios do pecado, nós somos pecado. O bem que nós queremos fazer, nós não conseguimos fazer, mas o mal que nós não queremos, nós fazemos, porque o mal habita em nós, e é contra isso que nós temos que lutar. Então, como é que nós podemos dizer que uma pessoa não pode entrar na igreja porque ela tem um pecado? Ou como foi dito, mas as pessoas têm que ter uma predisposição de querer mudar de vida. Qual a predisposição que eu tive para mudar de vida? Nenhuma, eu não tive nenhuma predisposição. Eu fui na igreja e comecei a ouvir a palavra de Deus e mudei porque eu ouvi a palavra de Deus. E essas pessoas são a mesma coisa. Agora, porque elas têm um pecado, eu vou dizer para elas que elas não podem entrar dentro da igreja. Que igreja é essa? Nós precisamos mostrar para as pessoas que a nossa igreja, não é que nós vamos ser inclusivos de forma alguma, mas nós não podemos excluir ninguém, nós não podemos ser exclusivos. Não é exclusivo, é exclusivo, excluir as pessoas. Não podemos excluir as pessoas de forma alguma, nós não podemos. Nós temos que receber as pessoas, nós temos que amar as pessoas, ensinar para elas o caminho correto. É o que nós vemos o que João Batista fez. Mas João Batista não deixou barato, ele foi lá e falou para
para as pessoas, tu não pode fazer isso, e ensinava contra o pecado em todos os dias. E isso que nós temos que fazer. A pessoa entra para dentro da igreja, nós vamos falar a respeito do pecado, nós vamos falar a respeito da renovação, nós vamos falar a respeito da reconciliação, nós vamos falar a respeito do arrependimento, e a pessoa vai mudar de vida. Mas agora, se eu disser para ela que ela não pode entrar porque ela está com pecado, ela nunca vai chegar a lugar nenhum. E assim poderia ter acontecido comigo, se Deus não tivesse tido misericórdia. Como é que eu posso oprimir uma pessoa e dizer que ela não pode porque ela tem tal pecado ou tal pecado? Infelizmente é isso que nós vemos dentro das igrejas. E por causa disso, as pessoas estão se afastando. Por causa disso, as pessoas estão indo para longe da palavra de Deus. É exatamente isso. O cristianismo autêntico não quando nós vivemos um cristianismo autêntico, nós mostramos para as pessoas, nós vivemos com frequência isso, e nós mostramos para as pessoas como é ser cristão de verdade. Nós vivemos uma autenticidade, e isso propaga o evangelho de Cristo. A igreja de hoje em dia, ela não tem sido propagada por causa que os cristãos não têm sido cristãos verdadeiros. Os cristãos não têm vivido a cristandade real, não têm sido bondosos, não têm sido verdadeiros. Nós vamos ver no estudo de hoje um pouco a respeito disso. A diferença de antigamente e de agora, gente, não é uma discrepância cultural ou social. Ela não é a mensagem do cristianismo que mudou, mas é a qualidade de vida dos cristãos contemporâneos. Nós temos vivido uma baixa qualidade de cristandade. Então o cristianismo, na realidade, ele não se tornou obsoleto. O problema é que nós temos vivido uma vida meia boca. Nós temos crentes meia boca, que querem viver um cristianismo mundano. Eles querem se adaptar ao mundo. Eles querem adaptar a igreja no querer deles. Eles querem fazer não a mudança na vida deles, mas eles querem mudar a igreja para a igreja ser conforme eles são. E um cristianismo mundano jamais vai ganhar ninguém para Cristo. Lá no ano 70, quando Cristo esteve no mundo, ele falou para aqueles 12, e os 12 falaram para 70, e esses 70 foram falando, né? Em 300 anos o mundo foi ganho. A ponto que Tertuliano, falei a respeito de Tertuliano, não sei se foi na quarta ou se foi no domingo passado, que Tertuliano diz que o sangue dos mártires ele funciona como semente. Quanto mais eles matavam o crente, mais crente aparecia. Por quê? Porque estavam vivendo uma realidade. Quando nós vemos a pregação de Pedro, eu acho maravilhosa ali a pregação de Pedro, a primeira pregação de Pedro que nós vemos em Atos 2, quando ele fala a respeito de 3.000 pessoas se convertem. Ele prega a respeito da palavra de Deus, ele prega a respeito da salvação de Jesus Cristo, ele prega a respeito das coisas que Deus pode fazer na vida de cada um e como pode ser transformado. E as pessoas se entregam a Cristo não emocionalmente, eles se entregam a Cristo. Se vocês lerem o capítulo 2 ali, quando chega lá no fim, eles clamam para Pedro e choram para Pedro dizendo assim: o que eu preciso fazer para me tornar cristão? Entende? Será que Pedro estava pregando a respeito de bênção? Será que Pedro estava pregando a respeito de receber honra e glória, receber reconhecimento? Não, Pedro estava falando a respeito do novo mundo, de uma nova terra. Pedro estava pregando a respeito do amor de Cristo. Pedro estava pregando a respeito de uma nova Jerusalém, um novo local onde nós iremos morar, e as pessoas estavam apaixonadas. Aquilo que eu falei a semana passada a respeito lá de Esdras, quando eu estava pregando, e as pessoas foram lá ouvir Esdras, e não queria ir embora. Mesma coisa aconteceu na pregação de Pedro. Ele não queria as pessoas não queriam sair dali se não fossem curadas, se não fossem libertas, elas queriam ser transformadas. O que eu preciso? Vê se tu consegue achar para mim esse versículo. Tu está com o teu telefone aí? Qual é o versículo de Atos 2, mas deve ser lá pelo 40 mais ou menos, que ele fala a respeito disso. As pessoas perguntaram como é que nós temos que fazer para viver, para ser cristão de verdade. E aí ele diz para eles: arrependam-se, entregue a sua vida a Jesus Cristo, faça a vontade de Deus. É Atos 2 do 40 em diante, eu não consigo me lembrar.
Aqui hoje, até agora, hoje eu dei uma passada rapidinha a respeito do que eu falei a semana passada. Agora nós vamos entrar no estudo de hoje. Que hoje eu quero falar a respeito do cristão, o impacto cultural que nós temos, sobre o impacto cultural. A hora que tu achar, tu me diz. Atos 2, eu acho que a casa já está olhando. Atos 2, do 40 em diante. Mas leiam Atos 2, em Atos 2 que diz, eles ficam, onde é que nós podemos, o que nós precisamos fazer para mudar? Não achou? Aqui, é no 37. 37, Atos 2, 37. As palavras partiram o coração dos que ouviam e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Atos 2, 37. A palavra partiu o coração deles e eles perguntaram para Pedro: irmão, já não era mais Pedro, irmão, o que nós devemos fazer? Como é que é? Nós devemos fazer. O que nós devemos fazer? Entende? É isso que a palavra tem que fazer na vida da gente. Se eu pregar para vocês aqui, se eu falar para vocês a respeito da palavra de Deus e nada mudar na vida de vocês, não adianta nada. Não adianta nada. Vocês têm que chorar e ver o quão pecadores nós somos. Nesse estudo aqui nós vamos estudar, quando ele fala ali, tem uma parte que ele fala, ele diz assim: eu não sou digno, foi aqui eu li, né, o versículo 20, os versículos, deixa eu achar aqui, 26 e 27, no 27 ele diz, e o que vem depois de mim, eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Aqui ele diz que ele não é digno. Gente, eu quero que vocês entendam que quando ele fala que ele não é digno, ele não está dizendo que ele é uma pessoa indigna, não, de forma alguma. Ele não é digno em comparação a Cristo. Ele não é digno em comparação ao Senhor. Ele não é digno em comparação a Deus. É isso que nós precisamos entender. Quando a gente fala, gente, aqui, quando nós estamos falando a respeito do amor de Deus e dizendo que nós somos indignos, nós não estamos dizendo que nós somos indignos porque nós não merecemos nada. Não, não é isso. Nós estamos falando que nós somos indignos porque nós não merecemos a salvação que Deus nos deu. Nós não merecemos ser recebidos por Cristo. Nós não merecemos isso e mesmo assim nós não merecemos, nós não somos dignos nem de atar a sandália de Deus e mesmo assim Ele se faz carne e habita entre nós. É isso que ele quer falar, mas isso nós vamos estudar a respeito disso aqui ainda um pouco mais adiante. Vamos parar com spoiler, vamos lá. Vamos falar agora um pouco a respeito do impacto cultural. Quando os cristãos são de verdade, quando nós somos verdadeiros, o cristianismo se torna atrativo. As pessoas, quando veem os cristãos verdadeiros, elas acham legal aquilo. Ele é atrativo, não de uma forma que se ajusta ao mundo. É isso que eu quero que vocês entendam. Nós temos que ser atrativo para o mundo, e isso nós vemos em Atos 2 também, que fala a respeito de... E todos os dias Deus acrescentava, isso é lá no fim do Atos 42, é o Atos 2. Atos 2, acho que é lá no 42, 43 que ele fala, e todos os dias Deus acrescentava pessoas para a obra de Deus, porque era uma coisa atrativa, era uma coisa que todo mundo gostava. O cristianismo verdadeiro, ele não se ajusta, ele não vai para uma forma ao qual mundana, mas ele não se amolda às coisas do mundo. As coisas do mundo são assim, o cristianismo não vai para isso. Como é que nós podemos, gente, pelo amor de Deus, um cristianismo dentro de igrejas, nós vemos como às vezes acontece, festas, luz escura, fumacinha, mesmas coisas que acontecem no mundo estão acostumadas. Tem até barzinho às vezes dentro da igreja, e aí tem cerveja sem álcool, tem champanhe sem álcool para o crente, para viver o mundo. Sabe, isso é triste quando nós vemos os cristãos se amoldando ao mundo, ao invés da gente querer levar o sal tá pegando o gosto do arroz. Como é que é? O sal tá pegando o gosto do arroz, ao invés do sal tá salgando o arroz, o sal tá se amoldando ao arroz.
É isso que nós estamos fazendo. Ao invés de nós transformar o mundo, nós estamos deixando o mundo nos transformar, nós estamos mudando os padrões da realidade, nós estamos nos moldando aos padrões do mundo, nos conformando aos padrões do mundo. Nós queremos músicas iguais às do mundo. Eu quero rock pauleira, eu quero eu não estou dizendo que é errado, tá, gente? Mas eu quero, como eu falei a semana passada, que a igreja tinha a playlist, né? A igreja tem que tocar minha playlist, daí eu quero que tenha rock cristão, eu quero que tenha funk cristão, nós queremos que tenha a dancinha do TikTok cristã. Esses dias eu vi uma igreja pegando essas musiquinhas de sensual, eles pegaram a música e plagiaram e colocaram o espírito, não sei o que, e as meninas dançando dentro da igreja. Dentro da igreja fazendo musiquinha do TikTok, fazendo coisa. Eu não sou contra a musiquinha, de fazer de musiquinha do TikTok. O problema é tu pegar uma música sensual e colocar uma música e fazer as mesmas danças. Vira pra direita, vira pra esquerda, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, te abaixa. Gente, isso é vergonhoso. É porque tá com muita vontade de viver o mundo, mas também tem medo de se comprometer, medo de ir pro inferno. Então tá achando, tá ficando em cima do muro, né? É o que a gente mais vê. A pessoa que tem muita vontade de ser do mundo, mas tem muito medo de ir pro inferno e é religiosa só porque tem medo de ir pro inferno. Então faz todas as coisas que o mundo faz, só que mascarando. Não é com uma capinha, né? É uma capinha de... E aí as pessoas de dentro da igreja, para não perder aquela pessoa, ficam aplaudindo o que aquela pessoa está fazendo. E aí nós vemos, infelizmente, isso que foi o que eu falei. Nós estamos envolto em igrejas onde tem líderes fanáticos, líderes gananciosos. Quer dizer, se eu fizer as dancinhas lá, vai vir mais gente e entra mais dinheiro. Entende? É isso? Se é para viver igual o mundo, vai viver no mundo. E sabe o que? Sabe, aí eu vou pegar uma frase, é o Iago, né, que diz que é amortecendo crentes para ir para o inferno, né? É o Iago Martins. É isso que nós estamos vendo as igrejas. As igrejas estão amortecendo os cristãos para ir para o inferno mais tranquilo. Entende? É isso que estão fazendo. As pessoas estão indo para o inferno. Eu quero dizer para você que vai para dancinha, eu quero dizer para você que vai para bailezinho dentro da igreja, que toma cerveja sem álcool dentro da igreja. Eu não estou dizendo que é errado, gente. O que eu estou dizendo é, se tu vai para a igreja para tomar cervejinha sem álcool, para dançar, para tomar champanhe sem álcool, para aproveitar de menina, para fazer isso, para fazer aquilo, para arranjar mulher, cara, sinto muito. Vai pro inferno. Vai pro inferno, dentro da igreja. Vai pro inferno, dentro da igreja. Eu sempre erro a ordem do versículo, né? Eu nunca lembro se é onde está o teu tesouro, ali está o teu coração, onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Onde está o tesouro, está o teu coração. Então, assim, os atos em si podem não ter peso nenhum. O peso é o que te leva a fazer essas coisas. E cai de novo nisso, sim, no desejo de ser mundano, mas no medo de ser mundano. E a gente deve temer a Deus, mas esse não é o tipo de temor que a gente deve sentir, né? Isso não é temor de Deus, isso é temor do inferno. É medo do inferno, é isso. Então, o que, sobre a questão de, tipo, vou fazer um evento para chamar jovens. Isso não seria errado se a igreja não fosse feita só disso. Porque nessas igrejas que falam, mas atrai jovens, tu vê que só tem evento para atrair jovem, não tem mais nada. E os jovens só vão nos eventos. Então a gente pelo menos estão vindo na igreja, gente, entendeu? O que tu fala, a criança pelo menos está indo para a escola, mas ela não ouve a aula, não aprende nada. É inútil. Gente, vai na escola para quê? Ajuntamento solene? Isso está escrito lá em Isaías. Ajuntamento solene, gente, isso não salva ninguém. Nós precisamos mudar. Nós precisamos ter um impacto cultural. Vocês lembram bem de Romanos 1 e 2? Romanos 12, 1 e 2? Tu consegue ler para mim, Josi, Cássio, que eu botei na versão do NBV, mas eu quero pegar na versão original, a ARA. Pode ser a ARA ou a ARC, tanto faz.
Romanos 12, versículo 1 e 2. Todo mundo conhece, né? Ara, pode ser. Nossa, mas Ara é bem antiga, né? É. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou dizer porque é que eu acho tão bonita essa versão. É que olha como é que é na versão nova, diz assim, ó. Portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam o corpo de vocês a Deus. Que ele seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É esse tipo de... Isso não está escrito na Bíblia, tá? É esse tipo de sacrifício que Deus aceita. Não é eu fazer o que eu quero, transformar o que eu quero. Não. É que eu oferecer o meu corpo a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Um sacrifício vivo. Eu não estou morto, eu estou vivo. Eu sou uma pessoa nova, uma nova criatura. Agradável a Deus e santo. Como é que nós queremos mostrar a Deus um amor ao qual nós não temos santidade? Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não sou santo? Eu não estou dizendo que eu sou santo, gente. Eu vou ser canonizado quando eu morrer. Não, eu sou santo porque Cristo me santificou. É isso que está escrito em Romanos 8, no versículo 29 e 30. Ele nos glorificou, nos santificou e no... Não, ele glorificou foi por último. Ele nos escolheu, nos elegeu, nos escolheu, nos santificou, nos justificou e nos glorificou. Ele fez todas essas coisas. E é por isso que nós somos agradecidos a Ele. E aí ele continua. Esta é a verdadeira adoração que vocês podem oferecer a Deus. O sacrifício vivo, santo e agradável. Aí ele vai para o versículo 2. Não imitem a conduta e os costumes desse mundo. Gente, só aqui já acabou. Não imitem. Se o mundo está indo para lá, tu tem que ir para lá. É completamente diferente. Ah, mas todo mundo vai. Todo mundo vai para o inferno, gente. Tu quer ir para o inferno junto? Temos que ser diferente. Não imitem a conduta e costumes desse mundo, mas seja cada uma pessoa nova e diferente. Eu não sou mais. O que roubava não rouba mais. O que matava não mata mais. O que mentia não mente mais. O que fofocava não fofoca mais. O que tinha problema com sexo não tem mais. Ele luta contra tudo isso com todas as forças que ele tem. E quando acaba as suas forças, Deus dá força mais para ele. Mostrando uma sadia renovação em tudo que faz e pensa. Olha, gente. Uma sadia renovação de tudo que faz e pensa. Não é só o que faz. Porque às vezes nós deixamos de fazer isso quando eu estava falando lá no Sermão do Monte, falando a respeito de pecados, que ele diz assim, ouviu o que a lei fala, não adulterarás. Eu, porém, lhes digo... Aí ele está falando ali, ele fala a respeito de adultério, mas não está falando, não somente adultério, mas qualquer tipo de traição. E não somente em atos. Porque às vezes nós achamos, nós viramos o super crente. Cara, eu estava andando na rua e uma mulher me cantou. Vou usar esse exemplo. Uma mulher me cantou. Mas aí eu peguei, fui, conversei com ela um pouquinho, isso, aquilo, aquele outro, mas virei as costas e saí. E eu não caí no pecado. Gente, tu caiu no pecado no momento que tu pensou, no momento que tu deu conversa, no momento que tu deu abertura, tu pecou. Então, por isso que ele fala aqui, uma renovação em tudo que você faz, quer dizer, o que você fazia você não faz mais, e no que pensa. Então tu já começa, quando vem o pensamento na tua cabeça, tu já varre ele. Tu tira ele. A palavra de Deus para nós que o pecado ele só é concebido quando nós somos atraídos e engodados pela nossa concupiscência. Nós não saímos e pecamos, mas nós somos atraídos pela nossa concupiscência, somos engodados pela nossa concupiscência
E caímos no pecado e entramos. Então, o pecado não é só o ato. O pecado é tudo. Então, às vezes a gente fica feliz por causa que a gente não caiu em pecado, mas a gente se deliciou nos... Ah, eu não comi o prato de sopa, eu só lambi as beiras. Entende, gente? Olha como é profunda essa passagem. E tu sabe quando as pessoas lêem essa passagem? Elas lêem essa passagem, ai que passagem bonita, porque eu acho, na Ara, cara, ela é maravilhosa quando ela fala só bem nos ouvidos, né? Quando ela diz que agora eu me esqueci, mas eu acho muito bom, mas aqui nessa versão ele esmiuça, ele fala direitinho. E aí ele termina dizendo assim, ó, e assim vocês aprenderão de experiência própria. Vocês vão aprender de experiência própria. Não que os outros vão falar, mas vocês vão aprender próprios. Vocês mesmos vão aprender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando tu conseguir fazer tudo isso que foi lido antes, ou seja, tu não tem te moldado os costumes desse mundo e a forma que o mundo anda. Quando nós somos diferentes, quando a nossa... vem uma renovação na nossa mente no que nós fazemos e que nós pensamos, nós aprendemos por experiência própria o que é bom, perfeito e agradável a Deus. Quando nós começamos a fazer as coisas de Deus, nós vemos o que é bom, perfeito e agradável. Deus não enfia na nossa cabeça o que é bom, perfeito e agradável, mas Ele nos dá condição de aprender, para que assim nós possamos saber o que é bom, perfeito e agradável ao caminho de Deus. Por exemplo, eu quero usar um exemplo aqui para vocês. Os romanos lá na época, lá no ano 30, que Jesus reinou mais ou menos, deve ter sido entre o ano 29 e 32, ou 28 e 31, eu não sei, foi 3 anos e meio que ele teve ali, mas durante esse tempo. E depois que Cristo morreu e eles continuaram vivendo o Evangelho, os romanos se impressionavam com o caráter dos cristãos. Eles olhavam para as pessoas e diziam, esse é cristão, esse não é cristão. E o cristão nós estamos falando, que nós vemos lá em Atos, quando ele fala que esses foram os primeiros a ser chamados de cristão, porque eles andavam conforme Cristo. Aí os romanos olhavam e diziam, esse é cristão, esse não é cristão. Eles viam quem eram os cristãos por intermédio do seu modo de agir. E como é que eles conheciam? Agora eu quero falar sobre dois quesitos. Eu quero falar sobre dois quesitos que que os romanos olhavam para os cristãos e viam que eles eram cristãos. Eles diferenciavam quem era cristão e quem não era cristão. Em primeiro lugar, os cristãos eram moralmente castos. Eles se guardavam para o casamento. Eles guardavam-se para o voto de casamento. Eles não mantinham relação sexual fora de casamento. Eles não se juntavam. O solteiro era solteiro e estava solteiro e não tinha relação sexual. O casado não tinha relação sexual fora do casamento. O viúvo não tinha relação fora. Se não casasse de novo, ele não tinha relação. Eles eram castos. Eles eram monogâmicos. Eles não tinham... Por exemplo, naquela época, tinha mais pessoas que existia naquela época o poliganismo, né? O poliganismo, isso é a poligamia. Existia a poligamia. Homens tinham 3, 4, 5 mulheres, né? A ponto que nós vemos Herodes tinha a mulher dele, tinha outras mulheres, e aí ele tem um caso com Herodias, que é a mulher do irmão dele. E aí ele tira a mulher do irmão dele e casa com a mulher do irmão dele. Foi por causa disso que João Batista perdeu a cabeça, mas isso é cenas para o próximo capítulo. Então os cristãos eram monogâmicos, mesmo que a lei permitisse que tivessem mais mulheres, eles não tinham mais mulheres, eles eram monogâmicos, porque a palavra de Deus diz para nós no Novo Testamento que o homem, aquele que almeja o episcopado, isso está em Timóteo, aquele que almeja o episcopado, grande obra almeja, seja marido de uma só mulher e saiba ordenar bem a sua casa. Ou seja, o cara, para ser
e almejar o episcopado, para ser bispo, para ser pastor, para ser padre, para ser líder espiritual, ele tem que ser marido de uma só mulher. Então homem solteiro não pode ser. E aí nós vemos nas igrejas que solteiros são. Aí isso dá oportunidade para o diabo. Saiba reger bem a sua casa. Ou seja, aí nós vemos cristãos, líderes cristãos que devem para todo mundo. Isso não é reger bem a casa. E aí sai totalmente fora, mas não é disso que nós estamos falando. Estamos falando moralmente casto agora. Então assim, eles abominavam qualquer tipo de perversão sexual. Eles não queriam saber, tinha algum tipo de perversão sexual, eles saíam fora, saíam correndo. Eles tinham horror a isso. O cristão não pode ter nada em relação de perversidade sexual. Não pode ter. Ele tem que mudar a vida dele. Vamos lá. Ah, mas eu tenho problema com sexo. Eu tenho problema com sexo, eu estou falando eu tenho problema com sexo. Mas aí eu levo cativo em Cristo esses meus problemas. Eu tenho problema com a bebida. Eu levo cativo esse problema com a bebida. Eu tenho problema com drogas. Eu levo cativo esse problema. E o que é levar cativo? Tem gente que não sabe o que é isso. Não é lutar contra com todas as minhas forças. Vamos lá. Sabe quando uma pessoa tem nossa, eu ia falar leptospirose. Que isso? Cleptomaníaco. O cleptomaníaco, ele rouba. Ele entra dentro da tua casa, olha alguma coisa que ele acha que chama a atenção dele, ele vai lá e rouba. É uma doença, Mas se ele levar cativo isso, eu não acredito que ele roube. Entende? Mesmo que seja uma doença. É uma doença? Sim, é uma doença. Concordo total e plenamente. Mas se ele chegar dentro da casa e ele ver aquele objeto e ter vontade de pegar aquele objeto, ele vai olhar para ele e dizer, cara, eu não vou roubar. Sabe o que eu vou fazer para eu não roubar? Eu vou sair daqui e vou embora. Eu vou fugir. O homem forte não é o homem que vence as batalhas, mas é biblicamente falando, né? O homem forte é aquele quando ele vê a batalha, ele larga correndo. Gente, eu sou fraco nesse aspecto, então eu não posso me deixar cair. Eu tenho que correr, eu tenho que sair longe disso. Isso é levar cativo. Levar cativo é quando vem algum pensamento na minha cabeça a respeito daquilo. Assim, eu tive um problema muito sério com cigarro. Eu demorei muito para conseguir me livrar do cigarro. E quando eu larguei o cigarro, cara, eu andava na rua e passava alguém fumando, me dava vontade de pegar o cara pelo pescoço e tomar o cigarro dele para fumar. Eu fazia isso? Não. Eu saía da rua do lado da rua que eu estava e ia para o outro lado para passar longe dele. Eu fugia do pecado. É isso que é levar cativo. São vários aspectos, né? Não é uma coisa só. É tu fugir de lugares que te façam pecar. Sim. É tu confessar o teu pecado. Porque Isso. não adianta nada tu levar o teu pecado cativo no sentido de não contar pra ninguém. Assim vai ser muito mais fácil tu pecar. Tu falou do cleptomaníaco. Se ninguém sabe que ele é cleptomaníaco, é muito mais fácil ele se safar, se ele tiver uma recaída. Isso, só um pouquinho, Cássia. Isso é muito interessante o que a Cássia está falando. Porque o confessar o pecado, eu não estou confessando para me expor, eu estou confessando para o cara me ajudar. Olha, eu tenho um problema grande na área eu tenho doença, eu não posso ver nada que eu tenho vontade de roubar dentro da casa das pessoas. Tu faz um favor para mim, quando eu for visitar alguém, tu vai comigo? Entende? Confessa o pecado um ao outro e assim ele vai dar força para ti conseguir vencer. Continua, Ou até mesmo assim, eu vou continuar nessa porque essa é bem prática, né? Uhum. O cleptomaníaco é uma explicação bem prática. E aí tu tá falando de uma doença, isso é muito importante, por causa que doença, sim, é doença, mas eu consigo controlar. Sim. Tu tá na casa da pessoa, tá sozinho, só tu e a pessoa, e tu sentiu isso, externa pra pessoa também. E pede pra pessoa te ajudar. Tem várias coisas que é preciso fazer. Se o teu problema é, sei lá, tu falou do cigarro assim também, né? Deixa todos os outros saberem que isso é um problema. Não fica perto de gente que fuma enquanto eles estão fumando, né?
Então, tem várias coisas que... Pede ajuda, ó gente, eu parei de fumar, dá pra vocês quando eu estiver perto, vocês fumar menos ou não fumar, me dá uma mão, me dá uma ajuda. Acho que quase todo mundo que eu conheço já fez dieta. E sabe que se tu decide fazer dieta, mas continua comprando besteira pra deixar guardado no armário, não é provável que as coisas vão ficar guardadas no armário. Tu vai ter uma recaída e tu tá te dando embasamento pra recaída. Esse é o nosso problema, porque a gente gosta de brincar com o nosso pecado. Então, o marido que trai a esposa, o certo seria ele se afastar de qualquer mulher que ele sente atração. Sim. Não todas as mulheres, mas qualquer uma que ele sente atração. E o que o homem costuma fazer? O homem ser humano, porque mulher também, né? O que o homem costuma fazer? Brincar até o limite, até o ponto que vai cair. Então, não, mas não tem problema eu conversar com ela, não tem problema eu curtir foto dela, não tem problema eu seguir ela nas redes sociais, não tem problema eu comentar com um amigo que eu acho ela bonita, não tem problema isso e aquilo, até o momento que caiu e se pergunta, ora, como isso foi acontecer? Isso foi o que eu falei, né? Nós só caímos no pecado quando nós somos atraídos e engodados pela nossa concupiscência. E aí nós damos alimento para ela e vamos cair. Logo que eu comecei a lutar contra esse desejo que eu tenho, quando eu achava uma mulher muito bonita, eu nem chegava perto dela. Então, por quê? Cara, por causa que eu tenho uma dificuldade com isso. Então, vou fugir disso. É isso. Se tu tem problema com sexo, foge do sexo oposto. Se tu tem problema com sexo... do mesmo sexo, foge do sexo da pessoa do mesmo sexo. Tem problema com cigarro, foge do cigarro. Tem problema com cleptomania, foge de não dar oportunidade. Eu e a minha namorada não querem... Eu contei uma história aqui de um rapaz que uma vez ele se apaixonou por uma menina e ele sonhou durante a noite, ele era cristão, os dois eram cristãos e estavam se guardando para o casamento. E durante a noite ele sonhou que teve um caso com a menina, que eles saíram... Não, desculpa. Os dois foram passear e foram num lugar e se perderam nesse lugar. E aí eles não conseguiram voltar naquele dia. Eles não conseguiram voltar. E tiveram que dormir numa barraca, num lugar lá, os dois tiveram que dormir. Ele dormiu num quarto e ela dormiu no outro quarto, para não ter perigo de fazer nada errado. E durante a noite ele sonhou que tinha feito aquilo com a menina. Em sonho ele sonhou que tinha feito. No outro dia ele acordou apavorado e disse para ela assim, vem cá, nós precisamos sair daqui já, de imediato. Ele pegou ela e saiu correndo. Eu preciso ir para um lugar onde eu não fique sozinho contigo. Isso é o namoro de um cristão. Agora nós vemos o namoro de cristão aí, os dois irmãos na igreja vão na casa do pastor e dormem junto. Eu tô pintando o demônio também Mas nós vemos filha de pastores que tem casos com namorados. Eu sempre conversava com o Léo também sobre, tipo, tem até beijo que não cabe em namoro, porque a gente já se enquadra como preliminar, assim, sabe? O problema é que tudo é evolutivo, né? Sim. Tudo é evolutivo. É mais uma de ficar brincando com o teu pecado, com a tua fraqueza. Então nós não podemos, gente. A gente é fraco e dá espaço para nossa fraqueza. Isso porque que eu tô falando aqui, os romanos, eles olhavam para os cristãos e viam nos cristãos que eles eram moralmente castos. Será que as pessoas no mundo estão vendo nós como moralmente castos? Eu achei muito interessante, agora vocês estão falando nisso, eu me lembrei. Hoje, quando a gente estava voltando, o Leonel e a Mandy estavam conversando que eles querem ir a Curitiba, no Paraná. Daí eles já disseram, mãe, tu tá bem? Tu vai querer viajar com a gente? Daí os dois se olharam, porque se a mãe não for, nós não vamos. Aí os dois se olharam e disseram, não precisa ser a mãe, né? Pode ser outra pessoa, mas sozinhos nós não vamos, porque a gente sabe o que a gente quer. É isso, gente. Nós temos um olhar fixo. Então, uma das coisas que os romanos viam nos cristãos era esse. Eles eram moralmente castos. Segundo, os cristãos ficavam maravilhados com os cristãos como eles eram generosamente extravagantes nos seus recursos financeiros. Hoje eu conversava um pouco com a Dilce de tarde quando ela chegou.
O cristão é extravagantemente, olha só, o cristão é generosamente extravagante com seus recursos financeiros. Cristão, mão fechada, não existe, gente. Não existe. O cristão que tem medo de ajudar a obra de Deus não é cristão. E nós estamos falando aqui de pessoas pobres. Sabe, eu sou apaixonado, tem uma passagem, né, em Tessalonicenses que diz para nós, Paulo diz para eles assim, eu estou indo em tal lugar e lá, leiam Tessalonicenses que vocês vão ver, não me lembro aonde, qual das duas Tessalonicenses que fala, que diz assim, eu estou indo em tal lugar e eles estão precisando de ajuda financeira. Vamos supor aqui, eu estou aqui em São José. Estou em São José, na igreja de São José, nós estamos falando da igreja ortodoxa, né? Tem a igreja de São José, a igreja de Florianópolis, a igreja de Porto Alegre, a igreja de Cachoeirinha. Eu estou saindo da igreja de São José para ir para Cachoeirinha, que a igreja está passando necessidade. A igreja de Cachoeirinha está passando necessidade. Os irmãos lá não têm o que comer. Nós precisamos arrecadar dinheiro. Então, nós vamos arrecadar um dinheiro aqui para nós levar para o pessoal da igreja de Cachoeirinha. Aí a gente faz, eu vou para o Biguaçu, Palhoça, Florianópolis, em tudo que é lugar, arrecadando dinheiro nas igrejas. Só que daí eu chego aqui em São José e digo para o pessoal de São José, vou levar o dinheiro para Cachoeirinha que está passando necessidade. Só que, assim, eu já consegui o dinheiro suficiente para aqui em Florianópolis. Eu não quero que vocês dê dinheiro, porque vocês estão não tão bem, mas não tem condição de ajudar ninguém. Então, eu não quero que a igreja de São José ajude. Eu quero que a igreja de Biguaçu, Palhoça e Florianópolis ajude a eles que estão necessitados. E a igreja de São José está isenta disso porque eu sei a situação de vocês. Sabe o que a igreja de Tessalônica fez? Falou para Paulo, por favor, nos deixa ajudar. Ah, mas vocês não têm. Cara, deixa nós dar um pouco do que nós não temos para eles. E nós vemos isso na igreja primitiva. E nós não vemos isso hoje na nossa igreja. Quando a gente chega numa igreja, que o cara lá na frente está mentindo para vocês, e dizendo para vocês, dá que Deus vai dar em dobro para vocês, dá que Deus vai fazer tal coisa, dá que Deus vai multiplicar, dá que Deus vai te abençoar. Aí os abobados vão lá, os gananciosos vão lá e dão para aquele ganancioso. Agora, quando é uma igreja que está falando a respeito da palavra de Deus e está fazendo de verdade, as pessoas não estão dando. E isso maravilhava os romanos, que eles diziam assim, nossa, como é que pessoas pobres estão ajudando? Como é que os pobres estão ajudando os pobres? Como é que os pobres estão tratando os doentes? Como é que os pobres estão tratando os feridos? Que eles não deixavam ninguém ferido na rua. Eles tratavam as pessoas que estavam passando por necessidade. Eles recolhiam os refugiados. Eles não deixavam os refugiados na rua. Eles assistiam os encarcerados. As pessoas que estavam presas. Eles iam lá e assistiam. Davam coisas para que eles pudessem ter uma vida melhor dentro da prisão. E nós muitas vezes nem o dízimo estamos dando. Nós muitas vezes nem ajudando a igreja que nós estamos fazendo. Aí vão dizer que nós somos cristãos. Não somos, gente. Nós não somos cristãos. Como é que nós temos problemas sexuais, nós temos problemas como é que diz? A pessoa que não dá dinheiro avarentos, tem problemas sexuais, são avarentos, não ajudam ninguém. E ainda contam a história de dizer assim, sabe por que eu não dou dinheiro na igreja? Porque eu dou uma cesta básica para o fulano de tal, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. A nossa obra não é ajudar pessoas, gente. Eu quero que vocês entendam que isso é obra da igreja. Eu não estou obrigando ninguém aqui, gente, pelo amor de Deus. Eu não estou obrigando ninguém que diz assim, tu tem que dar o dinheiro para a igreja. Gente, olha a igreja que tu tá. Vê se o pastor, vê se a igreja está fazendo o que é para ser feito. Eu vou dar uma cesta básica para fulano de tal, estou dando o dízimo. Não, tu não deu o dízimo. O certo é tu pegar o dinheiro e dizer assim, olha, a igreja a qual eu estou servindo,
Está aqui o meu dízimo, está aqui o dinheiro que eu tenho, eu quero abençoar a igreja para fazer a obra. Sabe, o fulano de tal está passando necessidade, tem como ajudar? E a igreja vai ajudar ele. Ou tu quer dar a cesta básica porque tu quer aparecer? Entende? Eles davam tudo, a palavra de Deus para nós que eles vendiam tudo que tinha e repartiam com os pobres. Hoje em dia, se nós pudermos, nós estamos arrancando dos pobres, gente. Resumindo, o amor e a pureza sempre fizeram parte do cristianismo e é um estilo de vida do cristianismo. E se tu precisa avisar para tua igreja que tem que fazer a obra, a tua igreja não é um lugar bom para te dar. Não, mas às vezes a pessoa não sabe, né? Não. A igreja não sabe a respeito de uma necessidade. Não saber que uma pessoa está passando necessidade, mas se tu tá numa igreja que tu não vê a igreja fazer a obra social, ajudar quem precisa, a tua igreja não é um lugar Nós bom temos pra que, te dar. nós temos que ajudar as pessoas. Sabe por que o cristianismo cresceu? Porque o cristianismo, até então, até Jesus Cristo chegar, todos os dízimos e ofertas eram levados ao templo. E aquele dízimo e oferta, ele tinha que sustentar o templo. Ele tinha que sustentar os levitas. Ele tinha que sustentar todas as coisas. Então vamos supor, vamos fazer uma suposição. Entrava no fim do mês 10 mil. Vamos usar a ideia. Entrava 10 mil. Aí eles tinham que reformar o templo, tinha que fazer não sei o que, tinha que dar comida para os levitas, tinha que assistir as famílias dos sacerdotes, tinha que fazer tudo. Chegava no fim do mês, todo o dinheiro tinha ido embora. Acabou. E aí quando entram os cristãos, entram os apóstolos não tinham templo, não tinha nada. E todo o dinheiro que entrava era para obra. Porque eles comiam junto. E entravam os 10 mil, vamos supor, entravam os mesmos 10 mil. Aqueles 10 mil eles comiam e alimentavam as pessoas que estavam na volta dele. E dava para todo mundo. É isso que a igreja deveria fazer. É dessa forma que nós deveríamos agir. Mas não, sabe o que a gente faz? Cara, eu não posso. Olha só. Eu não posso, esse mês eu não posso dar. Esse mês eu tô apertado, não posso dar. Aí o mês que vem tá apertado. Aí o mês que vem tá apertado, não posso dar. Outro mês tá apertado, não posso dar. Outro mês eu tô apertado, não posso dar. E a igreja não pode ajudar ninguém. A igreja não pode ajudar ninguém. Infelizmente. E aí tu fala da tua igreja. Aí nós estamos falando aqui a respeito do impacto cultural. Como é que nós vamos impactar alguém se nós não fizemos nada? Gente, eu preciso dar uma corrida aqui para terminar pelo menos essa parte aqui. O cristianismo, gente, eu quero que vocês entendam o seguinte. O cristianismo nunca foi de direita nem de esquerda, que tem gente que defende que o cristianismo é de esquerda, porque Jesus ajudava os pobres. Tem gente que acredita que o cristianismo é de direita, que é isso e aquele outro. Tem gente que acredita que o cristianismo é de centro, ou isso e aquele outro. Não, ele nunca foi de esquerda, nem de direita, nem de centro. Ele não é. O seu compromisso, do cristianismo é com a verdade ser posta em prática. A verdade dita, a verdade vivida em amor e pureza. É isso que nós precisamos fazer. O cristianismo, sim, esse cristianismo, sim, era um cristianismo cheio de graça e de verdade. E todos os dias Deus acrescentava na vida deles. Por que a nossa igreja não está crescendo? Porque ela não está cheia de graça e de verdade. Porque nós não estamos vivendo um cristianismo. Porque nós não estamos sendo generosamente... Como é que está aqui? Extravagante com nossos recursos financeiros. Ah, mas por quê? Porque nós não temos ajudado a obra social. Porque eu acho que nós não temos ganhado. Não, sabe por que eu não tenho dado? Por causa que eu não tenho ganho suficiente. Sabe por que tu não tem ganho suficiente? Porque tu não tem dado. Lembra quando tu dava e tu recebia? Agora tu não está dando, tu não está recebendo. Será que não é uma resposta de Deus para ti, para mostrar? Gente, pelo amor de Deus, eu sou contra o dízimo, gente. Você sabe disso, eu sou contra o dízimo. E acho completamente errado alguém dizer que tu dar, tu vai ser abençoado. Mas é verdade. Quando a gente dá, a gente é abençoado por Deus. Quando a gente mirra a mão, Deus mirra a mão também. Principalmente quando o cristianismo confronta os nossos... Sabe, às vezes tem pessoas que... É lógico, tem pessoas que vão gostar do cristão verdadeiro e tem pessoas que vão odiar o cristão verdadeiro. Isso nós vemos desde sempre. Porque o cristianismo, além de ajudar as pessoas, ele confronta os pecados.
Ele confronta os erros. Ele confronta... Quem dirá João Batista falando disso, né? Ele perdeu a cabeça por causa disso. Gente, nós precisamos entender que nós precisamos ser verdadeiros, nós precisamos ser originais, nós precisamos ser corretos, nós precisamos ser santos, puros e verdadeiros para com Deus. Nós precisamos espalhar o fermento do cristianismo para as pessoas. Nós precisamos mostrar o cristianismo autêntico. Nós precisamos viver isso diante dos olhos das pessoas. As pessoas têm que olhar para nós e dizer assim, nossa, como eles são reais. A gente olha, com gente atrás de pessoas aí, fulano de tal, o fulano é isso, o fulano é aquilo, o fulano é maravilhoso. Pessoas seguindo atrás de políticos, porque ele é isso, ele é aquilo, ele é bom. Eu vou usar os dois exemplos mais em voga, né, hoje em dia. Nós pegamos um povo gritando mito, 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 mito. E outro povo gritando Salvador, 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 Salvador. Sabe? Tem pessoas dizendo que se o Lula voltar, vai ter comida nos pratos que estão faltando. E tem pessoas que estão dizendo que se o Bolsonaro ficar, vai ser maravilhoso por causa que disso ou por aquilo daquele outro. E ninguém lembra que é Deus. Gente, eu quero dizer, e vou falar, já falei um tempo atrás isso para vocês. Quer ganhe Lula, quer ganhe Bolsonaro, eles ganharam porque Deus assim o quis. Porque Deus o colocou lá em 2023. Então não te preocupe, gente, não te preocupe se for o Lula, se for o Bolsonaro, ser quem for que entrar. Seja o Marçal, seja Ciro, seja quem for. Qualquer um que entrar lá vai ser de acordo com a vontade de Deus, porque Deus não é pego de surpresa. Se nós formos perseguidos, é porque Deus assim o quis. Se nós vivermos uma vida boa, é porque Deus assim o quis. Então toda honra, toda glória e todo poder é a Ele, somente para Ele e dele. Isso é ser cristão. Ser cristão é nós falar a respeito do cristianismo, nós sair no mundo e falar de Jesus, não de Bolsonaro ou Lula. Vai falar de Cristo, para de falar de político. Vai falar de Cristo, para de falar de futebol. Vai falar de Cristo, para de falar de estudo. Ontem eu estava num lugar e estava olhando assim que era uma festa, né? Uma festa de aniversário. E eu achei interessante que tinha um grupinho ali conversando e uma falava, porque fulano, porque eu fui no show do ciclano, porque eu fui no show do Beltrano, e outra chegou e disse assim, graças a Deus eu consegui ir no show da Marília Mendonça. Não tenho nada contra a Marília Mendonça, nada mesmo. Só que eu achei assim, que vida fútil, porque as pessoas estão correndo atrás de coisas desnecessárias e tu vai tentar falar para elas que, domingo a gente tem um tempinho lá, uma horinha que a gente tira para louvar a Deus, para aprender de Deus. As pessoas não querem te ouvir. Peraí que eu vou lá pegar uma água. Peraí que eu vou lá no banheiro. Mas não querem te ouvir. E aí ficam lá 4, 5 horas falando de coisa que não é necessária. E quando tu vai falar da palavra de Deus, não querem te ouvir. Gente, eu quero que vocês entendam que quando nós estamos falando aqui a respeito disso, gente, teatro é bom, cinema é bom. Tu quer ir ver um cara que tu gosta de cantar, vai lá olhar, não tem problema nenhum. O problema, como a Cássia falou, o problema é como nós temos olhado isso, entende? Eu olhar, cara, na realidade eu não sei, não sei, uma pessoa que eu gostava muito de ver cantar era o Neil Armstrong. Eu gostava muito de ver ele cantar. Ele tinha uma voz horrível, mas eu gostava de ver ele. Uma voz horrível? Sim, a voz dele era horrível. A voz dele era fantástica. Isso mas ele soube usar a voz horrível que ele tinha. Deus abençoou ele com aquela voz horrível e ele soube usar. Se eu tivesse a oportunidade de ouvi-lo cantar presencialmente, cara, qual o problema que tem? O problema é quando eu saio de um lugar e vou lá e venero essa pessoa, a idolatrar a pessoa.
É por isso que eu estou falando para vocês a respeito de que hoje nós estamos vendo aí, infelizmente, nós estamos vivendo a religião do bolsonarismo e a religião do lulismo. São dois grupos religiosos que se confrontam um contra o outro. E não estão nem aí para Deus. Aí nós vemos pessoas que são cristãs se brigando por causa disso. Porque um diz que cristão de verdade não é bolsonarista. E outro grupo diz, cristão de verdade não é de esquerda. Falei dois ao contrário, né? Isso, tá, falei certo. O problema é que eu achei que eu tinha falado duas vezes a mesma situação. Gente, cristão de verdade, ele não peca. Cristão de verdade, ele usa esse versículo na cabeça dele assim, ó. Portanto, queridos irmãos, eu apelo pela misericórdia de Deus que vocês ofereçam seus corpos a Deus. Que ele seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não imitem a conduta e os costumes desse mundo, mas sejam cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo que você faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Então, parem de defender A, parem de defender B e falem de Cristo para as pessoas. Se um ganhar, a vida vai continuar. Se o outro ganhar, a vida vai continuar. A vida vai continuar igual. E Deus não é pego de calça curta. Deus vai colocar o próximo presidente do Brasil. Quer seja ele de direita, quer seja ele de esquerda, quer seja ele extremista, quer seja ele o que ele for. Vai ser Deus que vai ter colocado lá e eu vou continuar orando por ele. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou parar por aqui. Semana que vem nós vamos continuar o nosso estudo. Hoje nós falamos um pouquinho a respeito de que o impacto que nós temos que causar na sociedade. Então, essa parte de estudo eu coloquei, eu não me lembro como é que eu botei o título lá, mas é Como Viver o Cristianismo Verdadeiro. É isso, e aí o primeiro ponto que eu falei é nós usarmos, ter um impacto. Nós precisamos impactar as pessoas com o modo de nós agirmos. Semana que vem nós vamos falar a respeito do cristianismo autêntico. Eu falei no primeiro que o cristianismo não era obsoleto, né? E agora nós vamos falar sobre a autenticidade do cristianismo a semana que vem. Que nós devemos ser autênticos, nós devemos viver o cristianismo lá de raiz. Viver o cristianismo, sermos como era Paulo, como era Pedro, como eram os apóstolos de Cristo. Um primitivo, ser um cristão primitivo. Amém? Fique na paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Que seja uma semana maravilhosa diante da presença de Deus. E assim nós possamos fazer qual é a boa, que nós possamos fazer, aprender de experiência qual a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Amém. Amém? Tem alguma oração ainda? As orações de sempre, né? Isso. A Elaine, a dona... A Elaine, a Emanuele. A Elaine, a Emanuele. O Ministério Restaurar. O Jorjão, vamos orar pelo Jorjão, né? Orar pela Jéssica, que ainda está no hospital. A Jéssica, que está hospitalizada, a prima da Dilce. O pai da Kate. O pai da Kate, A mãe do Vinícius. A dona Lu, mãe do Vinícius. E a dona Salete, que está com problema nos joelhos. A dona Salete está com problema no joelho também. E vamos orar pela mãe. Deus te abençoe, te guarde. E mais uma vez, eu falei no início, agora eu vou falar no fim. Tem um lugar aqui, tia. Vem embora. Vem morar com a gente aqui. Vem aqui, a gente faz um quarto aqui, a gente dá uma apertada. Eu não ia construir lá em cima, mas tu vindo, a gente constrói, a gente dá um jeito e vê o que faz aqui. Não que tu vá lá pra cima, tá? Não vai lá pra cima, que daí as crianças estão aqui embaixo. Eu construo lá em cima, as crianças vão lá pra cima e tu fica aqui embaixo junto com a gente. Amém? Vai ser um prazer tê-la conosco aí. Fique na paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Quarta-feira nós estamos aqui novamente, falando a respeito nós vamos entrar na 10ª letra, que é a letra Iod, que representa o Y, e nós vamos falar um pouco a respeito disso na quarta-feira, do verso 73 até o verso 80.
Nós vamos fazer um panorama desses 8 versículos. Amém? Então, ora por nós aí, Cássia. Deus, obrigado, Pai, por essa reunião. Mais uma vez nós podemos nos juntar para falar sobre a Tua palavra, Pai. Não permita que as coisas do mundo abafem a nossa vontade de Te seguir. Não permita que a gente se sinta atraído pelas coisas do mundo a ponto de abandonar as Tuas coisas. Também não permita que a gente tenha tanto amor e tanta vontade pelas coisas do mundo a ponto de secularizar a Tua vontade, Amém. a Tua palavra, Pai. Mas que a gente tenha respeito, profundo respeito e adoração pelas coisas que são divinas, pelas coisas que vêm de Ti. Que a gente não suje, não manche a imagem do Teu Evangelho através dos nossos pecados e dos nossos desejos pecaminosos. Guia o nosso coração para que a gente ande de acordo com a Tua sã doutrina, para que a gente não se desvie no caminho. Mesmo que seja um caminho estreito, é um caminho muito recompensador. É um caminho de segurança, é um caminho de conforto em Ti, é um caminho que a gente é convidado para habitar contigo debaixo das Tuas asas, Pai. Continue nos protegendo do jeito que o Senhor nos protege. E nos ensina a entender a Tua boa, perfeita e a Tua vontade, boa, perfeita e agradável, Pai. Que a gente reconheça que mesmo esses nossos irmãos que estão em oração, independente de qual seja o motivo, estão sendo cuidados por Ti, Pai. Independente do que esteja acontecendo na vida de cada um de nós, a gente não perca a confiança de que o Senhor está fazendo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém. Que a gente se inspire na fala de Jó, quando ele diz que nós recebemos as coisas boas e também devemos receber as coisas ruins do Senhor. Tudo que o Senhor nos envia, eu oro para que sirva, para que a gente cresça ainda mais em Ti, Pai. Que a Tua palavra e o Teu desejo seja cada vez mais, nos atraia cada vez mais para perto de Ti, Pai. E que a gente tenha confiança plena de que o Senhor sabe qual é o melhor para a gente. Coloco nas Tuas mãos a vida de todas essas pessoas que foram citadas, Pai. Da Dona Salete, da mãe do Vini, do pai da Kate, da minha avó, Pai. Coloco a vida dela nas Tuas mãos, do Jorjão, da prima da mãe, de cada uma dessas pessoas e também das pessoas que não foram citadas, Pai. As outras pessoas que vêm sofrido, as outras pessoas que têm tido cada um a sua batalha, Pai. Eu coloco a vida de cada um nas Tuas mãos. Cuida de cada um de nós nesta noite, pelo restante da semana, que a gente tenha mais sede, mais vontade de Ti. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. 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 Fiquem na paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Até quarta-feira, se Deus quiser, às 20 horas.